Mas, irmãos, como vocês bem sabem, tenham avisado também, iniciamos uma série de mensagens a respeito da igreja. Nada melhor do que começar o ano revendo algumas coisas, revendo alguns fundamentos, saber aonde estamos errando, o que está faltando em nós para realmente sermos uma igreja bíblica. No domingo passado, nós falamos sobre os diáconos e como eles desempenham um papel muito importante no cuidado e no crescimento da igreja, no serviço também para a igreja. Hoje nós vamos refletir sobre outro grupo de ministério chamado os presbíteros. No Novo Testamento, para começar, nós encontramos 3 termos usados para descrever os líderes da igreja. No Novo Testamento você vai encontrar a palavra pastor, você vai encontrar a palavra bispo e você vai encontrar a palavra presbítero. Essas, meus irmãos, são palavras, elas são palavras que não indicam funções diferentes, distintas, mas elas são aspectos da mesma pessoa. Deixa eu me explicar. Presbítero, bispo e pastor. 3 palavras distintas, diferentes, mas que falam da mesma pessoa. Ambas se referem ao líder. Por exemplo, o cuidado pastoral é o pastor. A supervisão da igreja, quando aparece, você vê o bispo fazendo isso. E a maturidade, um líder maduro. Quem faz isso? Quando você vê, quem aparece é o presbítero. E, portanto, meus irmãos, não são 3 pessoas distintas no Novo Testamento, mas são a mesma pessoa, porém, com funções diferentes na igreja. Pastor, presbítero e bispo. Ambos são a mesma pessoa, todos são pastores. Outro ponto importante, antes da gente ler alguns textos, é que eu preciso destacar para você que sempre, quando você ler o Novo Testamento, você vai perceber que os presbíteros, eles são mencionados no plural. Nunca é o presbítero, sempre é os presbíteros. Embora, meus irmãos, não haja um número específico de quantos pastores uma igreja deve ter, é 1, é 2, é 4, é 5, não há um número específico, ok? Mas o que nós vemos no Novo Testamento é que sempre há mais de um. Isso você pode ter certeza. Sempre quando as igrejas aparecem mencionando os líderes, sempre há mais de um. Há uma pluralidade de líderes, de pastores. E é isso que nós vamos ver agora, a pluralidade de pastores e os benefícios que isso traz. Eu quero ler com vocês alguns textos rapidinho. Tem muitos, mas eu vou só separar alguns. Por exemplo, Atos capítulo 14, 23, vai ser projetado aqui. Se você não quiser abrir, que eu vou falar vários aqui, você pode simplesmente acompanhar, mas se você quiser abrir rapidinho, é bom também. Diz o seguinte: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Mais um, Atos 16, 4, por favor, Joab. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos, perceba no plural, e os presbíteros de Jerusalém. Mais um, Atos 20, verso 17. Atos 20, 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. E assim há muitos outros, meus irmãos. Eu não vou ler porque há muitos textos aqui, 1 Timóteo, 1 Pedro, Filipenses. O que nós podemos perceber aqui é o seguinte: sempre quando as Escrituras e o Novo Testamento se refere à liderança da igreja, ela se refere a mais de um homem. Havia os apóstolos e os presbíteros. A única menção que mostra o presbítero, apenas um homem, está lá em 2 João e 3 João. Então nós vamos ler, mas nessas 2 cartas, lá João se apresenta como o presbítero, mas ele também está escrevendo a outros irmãos. Perceba, meus irmãos, que esse é o modelo das Escrituras. Pergunta: por que vamos seguir um modelo diferente? Pergunta número 2, por que muitas igrejas não têm mais aderido a esse modelo de uma liderança compartilhada?
Quando vários presbíteros servem juntos, eles usam seus dons e suas habilidades. E a igreja, meus irmãos, ela experimenta um crescimento, cada um servindo com seu dom e a sua habilidade. E além de obedecer a palavra de Deus, porque isso é uma obediência, quando uma igreja tem mais de um líder, ela está obedecendo a palavra de Deus. Além disso, meus irmãos, essa estrutura, ela traz muitos benefícios. Quero separar para você aqui, rapidamente, alguns benefícios que uma igreja pode experimentar por ter mais de um líder, ok? Primeiro deles, divisão de trabalho e diversidade de dom. Mais de um pastor, além de trazer divisão no trabalho e nas responsabilidades, oferece, meus irmãos, sabe o que para a igreja? Oferece para a igreja a oportunidade dela desfrutar das qualidades e dos dons de cada um dos líderes. Esses líderes, quando servem ao Senhor com seus dons e as suas habilidades, eles proporcionam crescimento e uma edificação para a igreja, e a igreja só tem a ganhar quando há mais de um pastor nela. Pense, por exemplo, numa igreja como um canivete. Você já viu um canivete? Por exemplo, o canivete suíço. Quanto mais você vai abrindo, ele tem várias ferramentas. Uma igreja que tem vários pastores, ela é como um canivete. À medida que você vai abrindo, o leque vai se desenvolvendo mais e mais peças, e esses homens, todos eles, servem a Deus e servem à igreja. Todos têm suas responsabilidades e ambos edificam a igreja. Número 2, segundo benefício de ter mais de um líder: pastores pastoreando outros pastores, um cuidado mútuo. O pastor, assim como qualquer membro da igreja, ele também precisa de cuidado. Agora a pergunta é: quem vai cuidar do coração do pastor? Quem vai cuidar? O ministério, irmãos, ele pode ser muito desgastante. Sim, o ministério ele pode se tornar bem desgastante. Ao longo da nossa caminhada, a gente vai enfrentar problemas como solidão, desânimo. Precisamos então de outras pessoas. Aliás, eu preciso, a igreja precisa que haja mais líderes. Para quê, irmão? Para que um possa consolar o coração do outro. Ter vários pastores em uma igreja não só é o modelo bíblico, como também proporciona que ambos pastoreiem o coração um do outro. Essa supervisão mútua, esse cuidado de um pastor cuidando do outro, não só divide as tarefas, como eu falei, mas também proporciona vários benefícios, como o cuidado mental, o cuidado do coração do pastor, evita aquele controle excessivo da igreja e muitas outras coisas. Então, pastores pastoreando outros pastores. É mais um benefício que a igreja pode usufruir. Um cuidando do coração do outro e ambos cuidando da igreja. Por último, há muitos benefícios, mas eu separei apenas esse. Outro benefício bem interessante de ter mais de um líder na igreja é: um pode afiar o outro. Como eu disse, o trabalho pastoral, ele pode ser cansativo e exige muito do líder. E quando o pastor é jovem, por exemplo, ele pode enfrentar várias dificuldades pela sua juventude, e ter um ministério com vários pastores, isso vai trazer estabilidade para os novos. Aqueles que estão entrando no ministério, eles podem se beneficiar dos pastores mais velhos que já estão lá, e eles podem ser edificados. As tarefas podem ser distribuídas, eles podem combinar os dons uns com os outros, e isso pode trazer muitos benefícios para a igreja. Essa parceria, meus irmãos, protege contra, por exemplo, da exaustão, trabalhos excessivos. Certa vez o Samuel me disse uma história, essa história é real, tá? Aconteceu em uma cidade de São Paulo. O pastor trabalhava tanto, mas trabalhava tanto, que certa vez ele passou um dia sumido de casa. 2 dias, 3 dias, já não aguentavam mais e foram atrás do pastor. Quando descobriram, ele estava dentro do escritório, morto, há 2 dias lá dentro já. Não foi por excesso de trabalho, mas de tanto trabalhar, de tanto ficar ali, não deram falta dele. Deve estar na igreja, pensou que ele estava na igreja. Então, meus irmãos, um afiando o outro, um cuidando do outro, esse é mais o benefício de ter vários líderes. Agora que a gente viu que esse é um modelo bíblico,
Espero que você tenha observado atentamente que há muitos benefícios. Eu só separei alguns para a igreja. Quando a igreja tem mais de um pastor, eu quero ver com vocês agora quais são então as qualificações. Para ser um pastor, o que é necessário? Para ser um presbítero, um líder da igreja, o que é necessário? Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Uma vez que já vimos os benefícios de ter vários líderes na igreja, e é necessária obediência da nossa parte como igreja, em cumprir essa ordem, ter vários presbíteros, vamos ver então quais são as qualificações. O que é necessário para o homem de Deus assumir o ministério? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. As qualidades que acabamos de ler aqui nesse momento são qualidades que todo cristão deve ter. Preste atenção, o que acabamos de ler não se trata de algo exclusivo apenas para os líderes, ok? É o primeiro ponto que você precisa saber. Quando você lê as cartas pastorais, você não deve ter o seguinte sentimento: nossa, deve ser difícil ser pastor, hein? Mas já que não é para mim, eu estou livre disso. Um a menos. Não. Esse não é um sentimento saudável que você tem que ter. O que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, são qualidades que é esperada de todo cristão. De todo cristão. Ao longo da sua caminhada, ele deve desenvolver o que acabamos de ler. À medida que ele vai crescendo, amadurecendo e se desenvolvendo, essas qualidades devem nascer naquele cristão. Ok? Mas então, qual é a diferença aqui para o líder, para qualquer outro cristão? A diferença, meus irmãos, é que para o presbítero, aquele que está entrando no ministério, há uma expectativa maior sobre ele. Uma expectativa maior. A palavra presbítero, por exemplo, ela significa ancião. Se você for traduzir, literalmente é ancião, ou seja, um homem velho, um homem maduro. Por isso, meus irmãos, que essas qualidades elas pesam mais sobre o líder. Por quê? Porque espera-se que o líder, quando ele vai entrar no ministério, ele já tenha essas qualidades, ou pelo menos elas já estejam em desenvolvimento. Não é um cristão comum que ele vai aos poucos crescendo e vai amadurecendo. O líder não, há uma expectativa maior sobre ele. 1 Timóteo capítulo 3, espera-se que o líder já tenha essas qualidades que você acabou de ler comigo, ou que ela já esteja em processo de desenvolvimento, antes de entrar no ministério, ok? Então vamos lá, vamos começar a analisar aqui com mais calma cada um desses pontos aqui. Você viu que o texto ele começa assim, não é? Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. O termo aí, episcopado, refere-se ao ato de observar, supervisionar, ou pode ser também organizar. São homens que são responsáveis pela supervisão,
a organização dos trabalhos da igreja. Esses homens vão assegurar para que tudo ocorra bem. Então, fiel é a palavra. Se alguém deseja a supervisão, a liderança, a organização da igreja, excelente obra almeja. Excelente obra almeja. Meus irmãos, apesar de todas as lutas que há no ministério, e elas são muitas, é uma honra servir ao Senhor. Perceba que ele diz, excelente obra o homem está almejando, se ele quer entrar no ministério pastoral. É uma honra servir ao Senhor. Aquele que vai entrar no pastoreio, ele precisa ter ciente no seu coração, é um privilégio. Ele está aspirando algo de grande honra ao Senhor. É uma excelente obra, é uma obra maravilhosa, é uma excelente obra. A pessoa que vai entrar no ministério precisa estar ciente que ele está se envolvendo em algo grande, ou como o texto diz, algo excelente, excelente obra ele está se envolvendo. E ele continua, acompanhe comigo. É necessário, então, é uma excelente obra, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Veja novamente como está na sua Bíblia. É necessário. É necessário. Já que se trata de uma obra excelente, perceba o argumento de Paulo. Uma vez que eu entendo que é algo maravilhoso, que é algo complexo, difícil, mas é excelente servir ao Senhor, é necessário que haja algumas recomendações. Perceba que ele diz, é necessário, eu quero frisar nisso, é necessário. É necessário, é necessário. Meus irmãos, não tem outro caminho. Para ser um bom ministro do Evangelho, não há outra alternativa. Se você lê isso aqui, não, acho que eu não quero, eu quero ter outro jeito. Isso aqui não há outra alternativa. Eu diria que é indispensável para o bom ministro, ele precisa ter as qualidades que serão exercidas. Então vamos ver então, é necessário o quê? Que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível. Uma maneira bem simples de você entender isso é o seguinte: pense em um pano, se eu não me engano, acho que é o crochê. Se ele tiver uma ponta solta e você puxar, o que acontece? Vai se desfazendo, não é isso? Acho que é o crochê, não é? Se você puxa uma das pontas, ele se desfaz. Irrepreensível é isso. O que é irrepreensível? É alguém que não tem pontas soltas. Irrepreensível é o líder que não tem do que ser acusado. Não há brechas para você olhar para ele e você dizer, eu sei o que você fez. Não. Irrepreensível é um homem que não tem do que ser acusado. Ele dá bom testemunho. Ele é perfeito? Não, ele não é perfeito. Mas ele luta para ser irrepreensível diante de Deus. Tem mais. Deve ser esposo de uma só mulher. Eu vou citando as palavras, você vai acompanhando aí. Esposo de uma só mulher. Apesar de simples isso aqui, existem pelo menos 3 interpretações para o que Paulo quis dizer aqui. Esposo, é necessário que ele seja esposo de uma só mulher. O que Paulo estava falando? Alguns acreditam que, primeiro, Paulo estava proibindo que houvesse poligamia, ou seja, homens que têm várias mulheres. Ou seja, vai assumir o ministério pastoral? Não pode, tem que ter apenas uma só esposa. Naquele texto, no contexto ali grego-romano, acontecia muito isso. Segunda interpretação, ele estava proibindo que homens que fossem recasados, estivessem no segundo casamento, assumissem a igreja. Essa é a segunda interpretação e uma das mais aceitas. Número 3, terceira interpretação, que eu gosto bastante dessa, ele está dizendo que o pastor ele precisa ser fiel, ou seja, irrepreensível. Não pode ter falhas no seu casamento. Foi uma só mulher e a vida inteira. Pastor, qual dessas nós vamos escolher? Meus irmãos, eu acho que não precisamos escolher nenhuma das... Aliás, não precisamos escolher. Todas elas fazem sentido aqui. O pastor, ele é alguém que deve ter uma só mulher. Ele precisa ser casado uma única vez, a não ser que seja por causa de morte. Ele deve ser um homem que é irrepreensível no seu casamento, não há falhas. O pastor, ele deve ser um homem fiel, sem manchas no seu histórico, que valorize o seu casamento. Sabe por quê? Gostei muito disso que certo autor falou. Porque o casamento é o teste para todo líder. O casamento começa-se pelo casamento. Você quer conhecer bem o seu pastor?
olhe para como está a vida dele. Se for um fracasso em casa, na família, ele não está apto para ministrar na igreja. Mas tem mais. Observe então que ele deve ser esposo de uma só mulher, ou seja, deve ser um bom marido, fiel, sem manchas no seu histórico, deve valorizar o casamento, deve ter fidelidade em casa, e ele continua. O pastor ele deve ter um caráter também bem desenvolvido. Veja, ele deve ser moderado, acompanhe o texto, a continuação, ele deve ser moderado e sensato. O que significa essas duas palavras? Moderado e sensato. Paulo está falando de alguém que precisa ser prudente. O pastor é alguém que deve ser prudente e evitar atitudes tolas. É isso que ele está dizendo. Deve ser um homem prudente e que deve evitar atitudes tolas. Ele também precisa ser, veja só a próxima palavra, modesto. Essa é boa. Essa é muito boa. Sabe o que significa modesto, irmãos? Um estilo de vida simples. Você conhece pastores que ostentam? Tá sim. A ideia de modesto, Paulo está dizendo, pegue do começo. É necessário que o bispo seja modesto. Ele não pode ter uma vida extravagante. Ele é um homem simples. Ele é um homem simples. O pastor, meus irmãos, ele não deve ser um homem que chama a atenção para si mesmo, mas ele deve chamar a atenção unicamente para Cristo. Ele deve ser um homem modesto, ter uma vida simples. Tem mais. O pastor deve ser, próxima palavra, hospitaleiro. Literalmente, isso significa, deve ser um homem que deve ter amigos estrangeiros. Ou seja, deve ser uma pessoa que recebe estrangeiros, ou seja, pessoas de fora na sua casa. Isso é muito interessante. O que isso quer dizer aqui, meus irmãos? Um homem hospitaleiro que recebe pessoas em sua casa. Certa vez eu ouvi uma seguinte frase, eu citei domingo passado, não sei quantos de vocês lembram. É dentro de casa que todas as máscaras caem. É dentro de casa que todas as máscaras caem. Ser hospitaleiro mostra que o pastor ele não tem nada a esconder na sua casa. Ele recebe as pessoas na sua casa. A sua casa está sempre aberta para receber visitas, porque ela é transparente e reflete um lar onde Deus está no centro. Ele não tem nada do que esconder. É em casa que todas as máscaras caem. Próximo, ele deve ser alguém apto para ensinar. De maneira simples, o que está dizendo aqui? O pastor precisa ser alguém preparado para pregar a palavra. Ele deve ter não só amor pela palavra, mas dedicação nos estudos e amor por transmitir a palavra. Apto também traz a ideia de ter o poder de transmitir a palavra de Deus. Todo pregador, ele é um pastor? O que vocês acham? Todo grande pregador é um pastor? É? Não é. Agora inverta isso. Todo pastor deve ser um pregador? Sim. Nem todo teólogo ou pregador, ele é um pastor. Mas todo pastor deve estar preparado para ensinar a palavra de Deus. Um pastor que não prega bem, não ensina bem a palavra de Deus, não está apto ao ministério. Próximo, não dado ao vinho. Meus irmãos, vinho aqui é isso mesmo, é o que está dizendo aqui, é vinho, tá? Tem gente que diz, não, irmão, naquele tempo lá era suco de uva. Não, é vinho mesmo, não é suco de uva não, ok? Até porque se fosse suco de uva, por que Paulo está dizendo que ele não pode ser dado ao suco de uva? Não faz sentido, é vinho mesmo, ok? Aqui é vinho. Não cai nessa dizer, ali é suco de uva. Não. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Qual é a razão dessa proibição? Primeiramente, não há nenhum texto na Bíblia que proíba a pessoa de beber vinho. Não fique espantado comigo. Mas se você ler sua Bíblia de ponta a ponta, não há um texto sequer que proíba beber vinho. O que você vai encontrar nas Escrituras é o cuidado que o homem de Deus tem que ter com a embriaguez. Esse é o ponto. Beber vinho não é pecado.
O pecado é a embriaguez ou você tornar aquilo um vício escravizador. É isso que você vai ver. Então, meus irmãos, Paulo diz, olha, é necessário que o líder, o pastor, não seja alguém que ame o vinho, que esteja constantemente embriagado. Perceba como é que é o sentido da palavra bispo que eu disse? Ele é supervisor. Se o pastor é alguém que olha para a igreja, supervisiona a igreja e cuida da igreja, como é que ele vai cuidar da igreja estando embriagado? Ele não pode ser alguém amante de nenhum tipo de bebida ou algo do tipo. Ele deve estar constantemente sóbrio. O pastor deve ter um autocontrole. Por isso, Paulo diz, olha, ele não deve ser alguém dado ao vinho. Não é uma proibição, mas Paulo está exortando, cuidado, porque já que você é um bispo, mantenha o autocontrole. Esteja sempre sóbrio para cuidar da igreja de Deus. Se ele estiver embriagado, como é que ele vai fazer isso? Continuando, nem violento, mas cordial e inimigo de conflito. Paulo diz, o presbítero não pode ser um homem violento. Não pode ser um homem que é inimigo, aliás, ele não pode ser violento, mas deve ser cordial e inimigo de conflitos. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Muito simples, o pastor deve ser um homem de paz, não briguento, não violento e nem deve ser uma pessoa que esteja envolvida em tretas e confusão. Novamente, a internet está assim, pastores debatendo, pastores fazendo vídeos que são, o próprio título já diz, né? Treta, confusão, respondendo pessoa tal no YouTube. Meus irmãos, não é isso que a Escritura diz. O pastor deve ser um homem de paz, não deve estar envolvido em conflitos, badernas e tretas. Não violento, mas deve ser uma pessoa cordial e inimigo de todo tipo de conflito. Paulo continua a longa lista, é grande, tenha paciência, está chegando no final. Não avarento, não pode ser alguém avarento. Essa também é muito boa. Sabe o que significa avarento? O pastor não pode ser um homem apegado ao dinheiro. É isso que Paulo está dizendo. Olha, é necessário que o bispo não seja um amante, alguém apegado ao dinheiro. Meus irmãos, o líder, ele é chamado para amar a obra de Deus e não os benefícios que a obra de Deus pode trazer. As pessoas têm feito o contrário. Eles amam ou buscam o ministério por causa dos benefícios que a obra, entre aspas, de Deus pode trazer. Mas o pastor não, ele é alguém que ama a obra de Deus e não os benefícios que ela traz. Ele não deve ser alguém apegado às riquezas e o seu interesse não pode ser financeiro. Não pode ser financeiro. Porém, não podemos interpretar esse texto também dizendo o seguinte, então ele não precisa de sustento. Não é isso. Paulo não está falando de que o pastor não precisa. Paulo está dizendo que o seu coração não pode aspirar somente essas coisas. O lucro, a ganância, o poder e os ganhos materiais. Não é que ele não precisa, ele não pode ser um amante dessas coisas. E ele continua, verso 4, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a casa de Deus, a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Sabe qual deveria ser, irmãos, o primeiro critério para avaliar um líder? É saber como é que ele é em casa. Eu já participei de alguns concílios, eu nunca vi, eu não fui em muitos, concílio é o exame para aprovação do ministério. Eu nunca vi, dos que eu participei, alguém perguntando o candidato, ei rapaz, como é que está na sua casa? Você é um bom pai em casa? E sua esposa? Cadê ela? Será que se eu for perguntar para ela agora sobre quem é você dentro de casa, ela pode responder? Eles perguntam sobre teologia, sobre a história dos batistas, sobre várias coisas, mas não perguntam sobre como está a família do candidato. Um bom critério para avaliar um líder é sobre a sua família. Ele é um bom pai? Ele tem sido um bom marido? Ele é responsável com suas obrigações? E os seus filhos, como estão? Estão sendo bem criados?
Eu repito novamente o que eu disse lá no início. É dentro de casa que todas as máscaras caem. Eu posso vir aqui e fingir ser uma coisa para vocês, mas eu não posso fingir ser uma coisa lá na minha casa. É dentro de casa que todas as máscaras caem. Meus irmãos, o nosso primeiro ministério, não apenas meu, mas seu também, principalmente você, homem que me escuta essa noite. O nosso primeiro ministério é com nossos filhos e a nossa esposa. Antes de mais nada, as primeiras ovelhas que Deus me deu não foram vocês, mas foram os 3 filhos e a minha esposa que o Senhor me concedeu. E para você, homem, é a mesma coisa. Não esqueça, o que estamos lendo aqui não é apenas para líderes, é para todo cristão. Você, homem, a sua família é o seu ministério. Os seus filhos e a sua esposa são as ovelhas que Deus te deu. Seja um bom líder dentro da sua casa. Continuando, verso 6. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e ocorra na condenação do diabo. No ministério, o presbítero vai enfrentar muitos desafios, pressões, tentações. Ele vai correr o risco de ter o seu coração desejando o poder e muitos outros pecados que ameaçam a vida de um líder: vaidade, orgulho, ganância, pornografia e muitas outras coisas. Esses pecados são ameaçadores para todo o ministério. Por isso Paulo diz: olha, não é bom que o líder seja alguém jovem. Por quê, irmãos? Porque o recém-convertido pode não aguentar a pressão do ministério. E ele pode sucumbir às pressões que vão vir sobre ele. E ele vai acabar caindo, como o texto diz aí, vai cair na armadilha do diabo. Perceba que o final do texto diz que há uma armadilha. O jovem convertido está mais fácil, não é uma exceção aqui, mas ele está mais fácil de sucumbir às tentações que ocorrem no ministério. E ele termina da seguinte maneira: é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Testemunho dos de fora. O que é isso? Aqueles que não são cristãos. É necessário que o pastor, se ele quiser ser um bom líder, ele seja bem visto também lá fora. Não basta apenas ser um bom pregador aqui, em casa, não basta apenas ser um bom líder na igreja, é necessário que ele também seja bem reconhecido lá fora. Meus irmãos, perceba que tudo aquilo que eu disse aqui não é apenas para líderes, mas é para todo cristão que almeja também pastorear a sua casa. Nunca olhe para essas cartas dizendo: isso não é para mim. Pelo contrário, ore a Deus com o coração bem aberto e diga: Senhor, como eu posso viver isso aqui também no meu lar? Se assim os pastores devem viver, pois eu acho que eu preciso viver também dentro da minha casa. Ensina-me, Senhor, a ser um bom pastor dentro do meu lar. Para encerrar, irmãos, depois que vimos as qualificações, eu quero ver com vocês rapidinho, então, quais são os deveres dos presbíteros. Quais são os deveres e as suas obrigações? Isso, meus irmãos, é uma preparação para o futuro que nós estamos tendo aqui como igreja. Quando nós formos escolher novos líderes, novos presbíteros, precisamos estar bem atentos ao que as Escrituras diz. Não o que a tradição diz, ou o que fulano disse, mas o que a Bíblia diz. Então vamos ver quais são os deveres dos presbíteros para encerrar. Em primeiro lugar, os presbíteros são homens que oram. Eles são homens que oram. Abra sua Bíblia lá em Atos 6. Por favor, vamos ver alguns textos rapidinho. Atos capítulo 6. Ou você pode olhar aqui também, caso não queira abrir. Atos capítulo 6, verso 4. Quantas nós, aqui quem está falando é os presbíteros, depois de resolver uma situação na igreja que estava trazendo desunião. Eles dizem: quanto a nós os pastores, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Qual é uma das prioridades aqui que eles dizem? A oração.
Primeiro, os presbíteros devem orar. Parece ser meio... não. O presbítero precisa ser um homem de oração. Perceba que Atos 6, se você quiser ler depois na sua casa, havia um grande problema ali que estava trazendo desunião para a igreja. Os presbíteros podiam simplesmente entrar lá, não, vamos resolver isso agora. Eles dizem, não, sabe o que vocês vão fazer? Vocês, eles dizendo para a igreja, vocês vão escolher vários homens cheios do Espírito e de sabedoria. Escolha esses homens e eles vão resolver esse problema, porque nós vamos nos dedicar exclusivamente a orar e a pregar, a oração e ao ministério. Meus irmãos, a oração é essencial no ministério pastoral. Não tem como pastorear sem orar. Por exemplo, na pregação, antes do pastor falar aos homens sobre Deus, ele fala com Deus sobre os homens. Antes de pregar, todo pastor precisa apresentar a igreja diante de Deus, na qual vai pregar. Então, um dos deveres dos presbíteros é orar. Número 2, segundo dever, os presbíteros pregam e ensinam. Nós já vimos esse texto, 1 Timóteo 3,2, mas eu quero ver mais um com vocês, 2 Timóteo 2,15. Abra sua Bíblia lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz. Procure, Paulo orientando Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem, perceba a ênfase, que maneja bem a palavra da verdade. Queridos irmãos, um pastor, ele não é um gerente administrativo. Um pastor não precisa ter formação em administração, contabilidade, ele não precisa ser um expert em questões bancárias, de direito. Não. O presbítero deve manejar bem a palavra da verdade. O pastor não precisa ser formado em administração, direito, ciências. Se tiver, amém. Mas o texto diz que ele deve estar preparado para manejar bem a palavra de Deus. Mas para que isso aconteça, ele precisa amar isso aqui. Ele precisa amar e se dedicar. Eu conheço pastores que lêem um livro por ano. Mas como é que pode, irmãos? Tem pastores que não conseguem ler nem a Bíblia toda num ano. Isso é um absurdo. Eu conheço homens que leram livros, um livro de teologia, há 30 anos atrás, quando se formaram. Ele deve estar preparado para manejar bem a palavra da verdade. O pastor não é um gerente administrativo. Ele é pregador, alguém que ensina a palavra de Deus. Ele deve estar apto para ensinar. Um bom pastor ensina e prega, mas para que isso aconteça, ele deve estudar, ele deve amar. Se você conhece alguém preguiçoso no ministério, essa pessoa precisa rever os seus conceitos de liderança. Ele não está apto para ensinar. Número 3, os presbíteros pastoreiam. Eles devem cuidar do rebanho, pastorear. A ideia de pastorear pode ser dividida em 4 palavras: conhecer, alimentar, liderar e proteger. São homens que lideram, que alimentam e que ensinam e que protegem suas ovelhas. Eles precisam pastorear. E aqui tem um ponto, meus irmãos. O presbítero pode ter outro trabalho secular e ao mesmo tempo pastorear a igreja? Pode. Não é um problema, ele precisa, se ele puder e estiver precisando, se ele tiver outro trabalho, ele pode ter outro trabalho. Porém, algumas das coisas que eu falei aqui, como ensinar, pregar, ministrar, pastorear, elas podem ser prejudicadas se ele tiver um trabalho no qual tome todo o seu tempo. Imagina o cara passar o dia inteiro fazendo massa no sol quente. Como é que ele vai chegar em casa e abrir um livro? Como é que ele vai visitar alguém? Ele já não tem força para mais nada. Há homens que ainda conseguem e eles são verdadeiros guerreiros. Mas é necessário que ele tenha tempo para fazer tudo aquilo que eu venho falando aqui com vocês. 4º lugar, os presbíteros vigiam a si mesmo e suas famílias. Esse é um dos deveres mais excelentes e mais quebrados pelos pastores. Um dos grandes perigos que ameaça qualquer pessoa que vem aqui para pregar ou para se tornar um pastor é que ele pode acontecer em algum momento que ele vai focar tanto na igreja que ele vai esquecer de si mesmo ou da sua família.
Os presbíteros, eles têm um dever de cuidar de si mesmo, da sua alma. Vamos ver um texto bem interessante, Atos 20, 28. Por favor, Joab, Atos 20, 28. Olha o que o texto diz. Cuidem de vocês mesmos, Paulo está orientando aqui os presbíteros, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou supervisores, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele começa primeiro dizendo, cuidem de vocês mesmos. Depois, pastoreiem a igreja. Meus irmãos, se você já viajou de avião, você percebeu que aquela aeromoça vai bem na frente, ela vai começar a dar algumas instruções. Entre umas delas, ela diz que primeiramente você tem que colocar a máscara de oxigênio em você primeiro. Você não pode ajudar a pessoa que está no seu lado, nem se ele for seu filho. Você precisa primeiro se ajudar, colocar a máscara de oxigênio aqui e depois você vai cuidar da pessoa que está do seu lado. É a mesma coisa aqui. O pastor, primeiramente, ele precisa cuidar de si mesmo, depois da igreja. Se ele não estiver fortalecido espiritualmente, como ele vai cuidar da igreja de Deus? Outro ponto crucial é o equilíbrio entre igreja e família. Olha o que certo líder escreveu, que eu achei bem interessante. A igreja, ela pode ter outros líderes, mas meus filhos não terão outro pai. A igreja, ela pode ter vários líderes, mas os meus filhos não terão outro pai. Como pastor, eu preciso ter a responsabilidade, primeiramente, de cuidar da minha casa e dos meus filhos. Não apenas eu, mas todo aquele que for almejar o ministério, lembra? Excelente obra almeja, mas é necessário que o bispo seja, e Paulo vai descrever. Ele precisa ter uma casa bem cuidada. A família do pastor, ela precisa estar ciente que vai sofrer. Sim, a família pastoral sofre por causa do ministério. Ela sofre. Mas a minha família está ciente de alguns preços que eu, Rael, Tati, Anne e os demais vão ter que pagar por causa do ministério. Nós já assumimos esse compromisso, nós estamos cientes que vamos sofrer por causa disso, porém, é um preço a se pagar. Mas a igreja precisa estar ciente, meus irmãos, que a família pastoral sofre muitas vezes e a igreja não percebe que ela está sofrendo. Que fica o aviso para vocês aqui. A próxima geração que vir, nós como igreja precisamos desenvolver uma cultura, veja só, de cuidado com a família pastoral. Eu não estou falando apenas por mim, mas pela próxima geração. Por exemplo, se fôssemos fazer um convite para um novo pastor, o que teríamos a oferecer para ele? O que diríamos? Meu irmão, venha para cá porque nós vamos lhe oferecer. Não estou falando de dinheiro. O que nós vamos oferecer para ele? Como seria a nossa lista de benefícios para o futuro pastor? Valorize, meus irmãos. Valorize o pastor e a sua família. Dê valor a um pastor que seja fiel. Eu não precisaria vir aqui falar isso, mas é necessário. O que nós vamos oferecer para os próximos que virão? Pense bem sobre isso. Quinto lugar, os presbíteros exercem supervisão. Eles precisam supervisionar e observar e cuidar da igreja. Os presbíteros, mesmo, eles devem se preocupar com o progresso da igreja, o avanço do reino de Deus. Eles devem exercer supervisão na congregação, devem avaliar cada pessoa que vai entrar na igreja. Precisa fazer um cuidado, uma avaliação. Ele deve zelar pela doutrina, pelo ensino, pelo cuidado dos membros. Os presbíteros exercem também supervisão, examinando como estão os futuros candidatos para o ministério. Precisa avaliar aqueles que vão vir também e fazer todas aquelas perguntas que eu disse lá no início. Os presbíteros exercem supervisão, cuidando da congregação, para ver se ela não está em pecado, e aquele que está deve ser excluído pela igreja. Eles têm um papel também de avaliar aquela pessoa se está bem ou não, se está em pecado, e deve conduzi-la à igreja para a exclusão. Por último, os presbíteros são, penúltimo, eles dão um bom exemplo. Eu creio que não preciso falar muito sobre isso.
Não tem como a pessoa estar no ministério e não dar um bom exemplo. O pastor, em primeiro lugar, antes de ensinar ou qualquer outra coisa, ele precisa ser um bom exemplo. Ele precisa ser um bom exemplo. Até porque, irmãos, parte do nosso trabalho é conduzir as pessoas. Se eu estou conduzindo alguém por um caminho e eu dou um mau exemplo, como eu posso convencer aquela pessoa que ela deve ir por esse caminho? Ela não vai confiar em mim, porque eu não dou um bom exemplo, então ela vai seguir outro caminho. Por último, os pastores, os presbíteros, levantam outros presbíteros, ou seja, treinam outros líderes. Uma parte da nossa tarefa também é preparar a próxima geração. Quem são aqueles que virão? Eles já precisam ser treinados, observados, eles já precisam iniciar na igreja. Pastores treinam outros pastores. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Olha que texto interessante. 2 Timóteo, falei primeiro, né? É 2 Timóteo 2, 2. Paulo fala com Timóteo novamente. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Veja só, Paulo, ele é a primeira geração aqui de líder. Ele ensinou a Timóteo, segunda geração. E Paulo deseja que Timóteo transmita isso para outros homens, terceira geração. E esses outros homens vão transmitir para outra geração, quarta geração. Veja só como é interessante. Um dos trabalhos dos presbíteros ou da liderança é treinar outros para que outros possam vir e assumir o ministério. Nenhum ministério pastoral é para sempre. Eu não vou ficar aqui para sempre. Ninguém fica para sempre em lugar nenhum. Precisamos preparar outros para vir também. Meus irmãos, nós vamos ter um tempo de oração, mas antes de nós orarmos, nós vamos cantar um cântico em louvor e gratidão a Deus por todos os líderes que já passaram pela nossa igreja. É um privilégio, irmãos, nós, durante a nossa história, sempre tivemos mais de um líder. Enquanto muitas igrejas por aí, elas sofrem por não ter pastores, a nossa igreja sempre foi beneficiada. Isso é um motivo de gratidão. Mas não podemos parar por aí. A mensagem de hoje foi um desafio para que nós, como igreja, possamos nos preparar para o futuro e investir em novos líderes, treinar, capacitar, quem sabe convidar outros para vir ao ministério. Ok? Vamos cantar, pense nisso, separe um momento para você louvar ao Senhor, em gratidão também, e depois nós vamos orar. Vamos ficar de pé? Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude,